Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online deste dia 21 de 12 de 2025. Estamos em Isaías 66, 2 e Tito 3, versos 4 e 5, ok? Diz assim, ó: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Aqui diz treme a minha palavra, mas acredito que seja uma digitação equivocada. Vamos conferir exatamente nas escrituras sagradas o que significa isso. Vamos lá, Isaías 66, 2, que diz assim, ó: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aqui fala sobre realmente a reação do ser humano diante da palavra de Deus. Ele treme, né? Que quer dizer, além de reverenciar, ele sabe que o poder da palavra de Deus, ele é forte, ele é grande, ele é soberano, ok? Nosso segundo versículo de Novo Testamento diz, Tito 4, 5, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, ok? Então aqui fala sobre exatamente a regeneração e renovação do Espírito. A palavra de Deus, quando ela chega no ser humano, ela vai trabalhando naquilo que é o nosso melhor para Deus, o nosso melhor em Deus, o nosso melhor por Deus. Deus vai, através de sermos templo do Espírito Santo, operando em nós e extraindo o melhor que há em nós, não segundo a ótica de visão que nós temos de nós mesmos, mas segundo a ótica de visão que Deus tem de nós. Nós temos uma forma de olhar para nós, a palavra nos ensina a começar a olhar conforme Deus nos olha, mas por mais que a gente busque, né, as qualidades da identidade nossa em Cristo, na palavra, como herdeiros em Deus, ainda Deus tem uma infinidade, né, de informações e conhecimentos a nos passar de como que Ele nos vê, como Ele nos formou e como nós podemos e somos feitos para viver com Ele e realizar tanto mais obras quanto Ele é, como Ele é. Ele é criativo, Ele é um Deus infinito e eterno e Ele nos faz criativos, infinitos e eternos com Ele. Então há muita coisa a se criar, a se fazer, a se realizar, tanto na vida terrena quanto depois quando estivermos com Deus, ok? Isso porque a mão de Deus criou essas coisas, né? Ele faz e Ele olha para aquele que se atrai a Deus, aquele que se aproxima dEle, né? E respeita, reverencia a sua palavra. Onde Deus opera, onde Deus trabalha, onde é que Deus realmente faz as coisas acontecerem? É naquele que não se acha impositivo mental com as suas próprios pensamentos, mas é humilde para Deus. Diz para Deus, eis-me aqui, faz tua vontade, faz teu querer, eu estou na tua presença. E com essa humildade diante de Deus, ele deixa Deus trabalhar e Deus trabalha. Ele treme diante da palavra. Deus falou, é ponto final, Deus falou. Ele realmente respeita a palavra de Deus na ação, naquilo que é a realização, né? E
Esse é um filtro de reflexo muito forte que o próprio Deus já tem quanto à forma que o indivíduo olha a palavra e se porta e se reage, né, com a palavra diante dele. De que forma ele guarda, ele faz, ele cumpre e ele sustenta a palavra. Então, aqueles que tremem diante da palavra, uma vez que Deus falou, já aconteceu. Uma vez que Deus falou, as coisas já estão completas no reino espiritual. Então, bom que Deus fale, né, sempre da misericórdia dele para cada um de nós, do favor dele, do poder dele, ok? Quando apareceu a benignidade e o amor do Senhor, nosso restituidor, nosso salvador para com os homens, não por obras próprias nossas que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, a bondade dele, ele nos restituiu, nos salvou, porque isso é o trabalho da lavagem de regeneração e da renovação do Espírito. Então, tanto em Isaías, o povo era para ser destruído e Deus, por mais os tempos de correção, Deus chegava a dizer: agora existe a minha restituição, porque vocês ainda se lembram de mim, vocês se lembram da palavra e finalmente, depois de tanta mistura, decidiram cumprir a minha palavra. E quando Deus faz isso, realmente é o tempo da regeneração, da renovação do Espírito Santo, da restituição do Espírito Santo. E isso está disposto para nós hoje, né? Deus tem toda a restauração, toda a restituição para nos entregar a cada dia pela benignidade dele, pelo amor dele na nossa vida. Então, de que forma a gente tem que olhar as coisas? Com o olhar de Deus. Qual é o olhar de Deus para nós? Restituição. Olhando para os nossos desafios, o que Deus quer fazer? Parece que está tudo difícil. Deus quer consertar, Deus quer restituir. Deus quer fazer 4, 7 vezes melhor. E de que jeito? Com a nossa parte, quando a gente começa a restituir o nosso ambiente. Quando a gente começa a restituir pequenas coisas que parece que não é nada. Mas a gente vai restituindo tudo que nós somos, o máximo que a gente pode, a cada dia com as nossas ações. Quando vê, o Senhor está abrindo portas, abrangendo a restituição dele para a nossa vida de formas incontáveis. Porque ele faz milagres, ele restitui, mas ele não traz a parte dele se ele vê que nós não estamos restituindo a parte nossa. É necessário fazer a nossa parte e depois o Senhor restitui a parte dele, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.